O livro de Atos é o segundo volume de uma obra de duas partes que hoje chamamos de Lucas Atos. Foram escritas pelo mesmo autor, Lucas, que viajava e trabalhava com Paulo. Isso é claro na introdução do livro, quando Lucas diz: "Em meu livro anterior", ele está falando do Evangelho, "escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar." Lucas aqui dá uma dica sobre o tópico do livro de Atos. O volume 1 foi a respeito do que Jesus começou a fazer e a ensinar, e o volume 2, então, será a respeito do que Jesus continuou a fazer e a ensinar, que leva a um ponto muito interessante sobre o nome tradicional, mas não original do livro, Atos dos Apóstolos. Ainda que apóstolos diferentes apareçam nessas histórias, o único personagem que junta toda a história do começo ao fim é o próprio Jesus, agindo diretamente ou através do Espírito. Então, o melhor nome para o livro seria Atos de Jesus e do Espírito. A introdução do livro fala sobre como Jesus ressurreto passou 40 dias com os discípulos ensinando a eles sobre o reino de Deus. Isso se conecta com a história do Evangelho de Lucas, quando Jesus diz que estava restaurando o reino de Deus sobre o mundo, começando com Israel. Então ele chama Israel para viver debaixo do reino de Deus, seguindo a ele. E ele foi entronizado como rei quando entregou sua vida e conquistou a morte com o seu amor. Então o livro de Atos começa com o rei Jesus ressurreto instruindo os discípulos sobre como viver em seu reino. Aí ele promete que o Espírito virá em breve e vai imergi-los pessoalmente em sua presença, cumprindo uma das promessas principais dos profetas do Antigo Testamento, que no reino messiânico a presença de Deus, o Espírito, viria habitar dentro de seu povo em um novo templo, transformando seus corações. E Jesus falou que quando isso acontecesse, o Espírito iria empoderar seus discípulos para serem testemunhas dele em Jerusalém, Judeia e Samaria e aos confins da terra. Dali Jesus some da vista deles em uma nuvem. É uma imagem tirada do capítulo 7 de Daniel, dizendo que Jesus agora está entronizado como Filho do Homem, que foi honrado depois de seu sofrimento e agora governa com Deus sobre todo o mundo. Então ele promete que um dia vai voltar. Então, os temas principais do livro de Atos fluem diretamente deste primeiro capítulo. É uma história sobre Jesus guiando seu povo pelo Espírito para irem por todo o mundo, convidando todas as nações para viverem debaixo do seu reino. E a história vai começar com essa história se espalhando em Jerusalém, depois para as regiões vizinhas da Judéia, Samaria, onde não haviam tantos judeus, e de lá para todas as outras nações e até os confins da terra. O foco desse vídeo é só a primeira parte do livro. Então, o foco da sessão em Jerusalém começa com os seguidores de Jesus esperando até a festa do Pentecoste, aonde judeus peregrinos do mundo inteiro vinham até a cidade. E o Espírito Santo vem sobre os discípulos como um vento impetuoso, e algo como línguas de fogo apareceu sobre a cabeça das pessoas e começaram a anunciar e contar histórias sobre os grandes feitos de Deus. Em todas essas línguas que eles não conheciam antes, mas as pessoas que estavam ali entendiam perfeitamente. Para entender o que Lucas enfatizava nesta história, é necessário olhar para as raízes dessas imagens no Antigo Testamento. Primeiro, o vento e o fogo é uma alusão direta das histórias da ardente presença de Deus enchendo o tabernáculo e o templo. Também está conectado à promessa profética de que Deus viria habitar pelo seu Espírito no novo templo do reino messiânico. Então, aqui em Atos, a ardente presença de Deus vem habitar não em um prédio, mas em seu povo. Lucas estava dizendo que o novo templo prometido pelos profetas é a família da nova aliança de Jesus, o povo de Jesus, que se conecta com a segunda coisa que Lucas quer dizer aqui. Então, a promessa do profeta de que quando Deus viesse habitar em seu novo templo, ele iria unificar outra vez as tribos de Israel debaixo do rei messiânico e que as boas novas do reino de Deus seria anunciada para as nações. Lucas descreve em detalhes a diferença e variedade de tribos de todos os israelitas que estavam ali no dia de Pentecostes e reagiram à mensagem de Pedro. Os apóstolos continuam convidando os israelitas para reconhecerem Jesus como Messias, e milhares de pessoas começam a aceitar este convite, formando novas comunidades de generosidade, louvor e celebração. Mas nem todos estavam celebrando. Daqui Lucas mostra como a nova família de Jesus encarou uma hostilidade vinda dos líderes judeus. Com um lindo plano simétrico, Lucas conta a história de dois templos. Então, o novo templo de Deus, a comunidade dos seguidores de Jesus, se reúnem todos os dias nos átrios dos templos e de casa em casa. Entre essas situações,
existem duas histórias sobre Pedro e os outros apóstolos curando as pessoas nos átrios. Foram presos pelos líderes do templo. Depois de cada prisão, Pedro prega para eles dizendo que Jesus é o verdadeiro rei de Israel. E no centro de tudo isso, vemos uma história sobre os seguidores de Jesus doando suas propriedades e os que tinham para um fundo em comum para ajudar os pobres. Que é legal, mas parece estranho Lucas mencionar isso aqui até você entender que essa era uma prática descrita nas leis da Torá e era para estar acontecendo através do templo de Jerusalém e seus líderes. O que Lucas quer mostrar aqui é que o novo templo, a comunidade de Jesus, está cumprindo o propósito que Deus sempre quis para o templo de Jerusalém, ser um lugar onde o céu e a terra se encontram e onde as pessoas encontram a generosidade e a cura de Deus. Este conflito entre os dois templos culmina em Atos capítulos 6 e 7, quando vem a primeira onda de perseguição. Os seguidores de Jesus continuam se multiplicando, exigindo mais líderes. E um deles, Estevão, é alguém em Jerusalém que testemunha de Jesus com ousadia. Ele acaba sendo preso e acusado de amaldiçoar e até ameaçar o templo. Então Estevão dá um longo discurso, mostrando que os líderes de Israel sempre rejeitaram os mensageiros que Deus enviou, incluindo Jesus e agora os discípulos. Então os líderes de Israel ficam irados. Eles matam Estevão e lançam uma onda de perseguição contra os seguidores de Jesus que faz com que a maioria fuja da cidade. Isso trouxe um efeito paradoxo. Lucas mostra como essa tragédia se tornou o meio pelo qual o povo de Jesus agora é enviado até a Judéia e Samaria. Nessa seção, Lucas conta um diverso grupo de histórias que mostra como a comunidade de Jesus, onde a maioria das pessoas eram judeus, se tornou um movimento multiétnico. Então, primeiro é a missão de Filipe até Samaria, a terra dos inimigos odiados por Israel, e muitos deles começam a seguir Jesus. Depois, a conversão de Saulo de Tarso, que depois virou Paulo. Ele era inimigo e perseguidor confesso dos seguidores de Jesus, até encontrar Jesus ressurreto em pessoa e se tornar um defensor apaixonado da causa de Jesus. Depois, a história de Pedro, tendo uma visão sobre como Deus não considera aqueles que não são judeus pessoas ritualmente impuras ou indignas de se unir à família de Cristo. Então, Pedro é guiado pelo Espírito à casa de um soldado romano cheio de pessoas que não eram judeus e todos respondem às boas novas sobre Jesus e o Espírito então vem de maneira poderosa sobre eles, como foi nos discípulos judeus no capítulo 2. E todos esses temas nos levam para a fundação da igreja em Antioquia, a maior cidade cosmopolita naquela parte do Império Romano. E Lucas nos diz que Barnabé, um líder judeu da igreja de Jerusalém, foi com Paulo ajudando a guiar essa comunidade, essa igreja, que se tornou a primeira grande igreja multiétnica em toda a história, onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. E foi daqui que os primeiros missionários internacionais foram enviados. E vemos a comissão de Jesus se tornando verdade, que nos leva ao resto da história de Lucas. Mas por agora, esta é a primeira parte do livro de Atos.